Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos continuar meditando na palavra de Deus, né? A nossa mensagem de hoje é Mateus capítulo 26, dos versículos 14 até o 16. Mateus capítulo 26, dos versículos 14 até ao 16. E o título da mensagem é O Preço da Traição. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz o seguinte: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Ou seja, por que Judas tomou essa atitude, né, de procurar os principais dos sacerdotes e perguntar o que eles queriam dar para ele, para que ele pudesse entregar Jesus para eles, né, para ser preso à noite, né, ali para os soldados, e ele entregaria o homem certo, não entregaria, não haveria engano, né, porque eles queriam era Jesus. E à noite, ali onde eles ficavam, no Monte das Oliveiras, então era mais complicada a situação, né, onde quer que eles estivessem, né. E esse acontecimento deu-se logo em seguida, de que na mensagem anterior dizia, né? Ora, derramando ela, Jesus dizia, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a sua memória, né? Em seguida, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós lembramos que ontem, na mensagem que nós fechamos ontem, houve ali uma discussão acirrada, né, dos principais dos sacerdotes, os escribas, né, ali junto com Caifás, né, para poder ver como fazia para matar Jesus, né, mas queria fazer isso escondido para que não fosse na hora da festa dos pães asmos, ali da Páscoa, por causa do alvoroço da multidão, porque eles sabiam que se eles pegassem Jesus no meio do povo ali, que nem às vezes acontece de modo geral, né, com os policiais, né, pegando bandidos, né, então daí o povo alvoroçaria e partia para cima deles e os linchariam, porque a multidão era muito grande, né, e o amor que eles tinham por Jesus também era muito grande, então tinha que fazer isso escondido, de forma sutil, né, para que eles pudessem levar o plano deles avante, né. Foi quando Judas se propôs, né, o diabo entrou nele, né, e ele já endemoniado, sabia de todas as coisas nesse sentido, né, e aí, quer dizer, já se propôs, né, o que eles dariam para ele, né, para ele poder entregar Jesus para eles de forma tranquila para eles, né, tranquila para eles aparentemente, porque eles não teriam que lutar para prender Jesus, prenderiam Jesus sem luta, sem confronto, né. E aí o diabo entrando em Judas se propôs a isso, aí ficou fácil para eles, para poder levar o plano deles adiante, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, nós temos uma referência aqui no versículo 26, 13, né? Que diz o seguinte, né? Em relação ao que Jesus fez para poder, a mulher que colocou o unguento sobre a cabeça de Jesus, né? Para a memória sua. O Senhor ordenou que este ato de Maria, no verso 26, 13, fosse sempre mencionado na pregação do Evangelho, porque ela constitui o maior exemplo de devoção para os seguidores de Cristo. Seu ato expressou a sua devoção e seu amor profundo pelo Mestre. A fé cristã consiste primeiramente em servir a Cristo. Desta passagem, aprendemos que
O entranhável afeto e amor a Jesus Cristo é o aspecto mais valioso do nosso relacionamento com Ele, né? Ver em João, capítulos 21, versículo 15, nota. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ver também aqui na sequência, aqui em Marcos capítulo 14, versículos 10 e 11, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Marcos 14, versículos 10 e 11, está escrito o seguinte, né? O preço da traição, né? E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ou seja, como eles prometeu para Judas que dariam dinheiro para ele, né? Então ele procurava a ocasião oportuna para entregar Jesus, sem confronto com a multidão de um modo geral, né? E como ele buscava esse momento, né? Esse momento foi o próprio Senhor Jesus, né? O próprio Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Divino Espírito Santo, já proporcionou esse momento para que as coisas acontecessem, para que realmente não fugisse, né? Do propósito de Deus em relação a isso, né? E aqui nós temos em Lucas, glória a Deus, aleluia, Jesus, Lucas capítulo 22, né, dos versículos 1 até o 6, está escrito o seguinte, né? Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, ou seja, era um dos 12, né? E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, como ele faria para entregar Jesus. Foi, combinou com eles, né, direitinho, e acertou a posição em relação a isso, né? Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Ou seja, mais uma vez, mais uma confirmação em mais um evangelho, né? Da traição de Judas e como faria para entregar Jesus aos principais dos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, sem alvoroço, porque temiam o povo e sabia que o povo partiria para cima e não deixaria por menos, né? Aí atrapalharia os planos deles, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui Lucas 22, 3 diz o seguinte: entrou, porém, Satanás em Judas, né? A história trágica de Judas, que antes desfrutara de comunhão íntima com Jesus. Salmo 41, verso 9. Confira em João 13, capítulo 13, versículo 18. Porém, depois o abandonou e o traiu, né? Confira em João capítulo 6, versículo 64, nota. Serve de advertência para todos quantos seguem a Cristo nesta vida. Sempre há possibilidade de o crente esfriar no seu amor a Cristo e deixar Satanás, pouco a pouco, fazê-lo tolerar o pecado e o mundo em sua vida e finalmente trair o Senhor e a sua causa. Ou seja, nós, irmãos, os crentes, né, precisamos vigiar e orar o tempo todo, né, como o próprio Senhor Jesus nos orientou e nos alertou, nos orienta e nos alerta na sua palavra, né? Vigiai e orai o tempo todo, para que vos não caia em tentação, né? E essa afirmação está aqui, né? E entrou, porém, Satanás em Judas, né? A história trágica de Judas, que antes desfrutara de comunhão íntima com Jesus, porém, depois o abandonou e o traiu. Serve de advertência para todos quantos seguem a Cristo nesta vida. Sempre há a possibilidade de o crente esfriar
no seu amor a Cristo e deixar Satanás, pouco a pouco, fazê-lo tolerar o pecado e o mundo em sua vida. E finalmente trair o Senhor e a sua causa, né? Então, esse, irmãos, é realmente uma situação extremamente complicada e perigosa, né? Nós andamos sempre à beira do abismo, porque Satanás, ele não tem piedade, né? Ele não tem piedade, então nós andamos sempre à beira do abismo, né? Ainda esta semana, um irmão mandou para mim um áudio, ele dizia no áudio que ele mandou, né? E ele dizia, e eu também já disse isso muitas vezes, né? E ele dizia que o diabo, ele não se preocupa, né, com quem já faz a vontade dele, né? Ele luta e peleja com quem faz a vontade de Deus. Aquele homem e aquela mulher que faz a vontade de Deus, né? A necessidade de estar em vigilância, né? Frequente, né? É muito grande, porque o diabo luta o tempo todo. Aquele que já faz a vontade dele, que já está no mundo, no pecado, já está fazendo tudo que não presta, tudo que agrada a ele não preocupa com ele, né? Ele preocupa com aquele que faz a vontade de Deus, faz a vontade de Cristo, aquele que procura andar corretamente, né? De ser fiel, temente a Deus, fiel, de não prostituir, não adulterar, né? Não viver na idolatria, né? Então, de modo que esse tipo de pessoa tem que vigiar dobrado, né? Porque realmente o inimigo, segundo Pedro 3,18, né? Está escrito, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? O diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, né? O diabo, vosso adversário, né? Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Então, de modo que o inimigo é traiçoeiro, né? Então, temos que tomar todo cuidado, vigilância, de forma ampla, geral e restrita, ou seja, em todo tempo, e em todo momento, e em todo lugar. E em toda e qualquer situação, o crente precisa estar vigilante, né? Para não cair nessa situação aqui, né? Glória a Deus. Pouco a pouco, Cristo nesta vida, né, serve-se de advertência para todos quantos seguem a Cristo. Nesta vida, sempre há a possibilidade de o crente esfriar-se no seu amor a Cristo e deixar Satanás, pouco a pouco, fazê-lo tolerar o pecado e o mundo em sua vida, né? Então, de modo que esse é o grande problema, né? O amor esfria e deixa o pecado entrar, vai entrando aos pouquinhos, vai chegando. Eu aprendi nesse longo dessa minha vida de crente, né? Que o diabo, o inimigo, nosso adversário, né? Ele usa sapatinho de algodão, né? Ele pisa de macio, né? Ele chega lentamente e pisando macio, de forma sutil, a não assustar a pessoa que ele está tragando ali, que ele está aos pouquinhos, né? Ele vai tratando, agradando aos pouquinhos, de forma sutil, de forma que a pessoa não assusta e aguenta firme, e quando vê já está emaranhado no pecado. E aqui a palavra afirma isso, né? Pouco a pouco fazê-lo tolerar o pecado, porque enquanto o irmão e a irmã, né, está vigilante, né, está ali o tempo todo, né, buscando a sua santificação de corpo, alma e espírito, né? Está vigiando e orando em santificação o tempo todo, para buscando santificar, né? Então, ele não tolera o pecado. Tudo que ele bate o olho, que o Espírito Santo mostra na hora que é pecado, ele foge daquilo. Mas, aos poucos, ele vai esfriando o amor, e ele começa a tolerar, e vai aceitando devagarinho, né? Vem em doses fracionadas. O pecado chega em doses fracionadas, e chega aos pouquinhos, de forma que ele vai entrando, e quando vê, o negócio já está feio, né? Nosso querido e amado irmão missionário Davi Martins de Miranda disse isso, né? Há muitos anos atrás, Deus mostrou para ele, né, uma cobra
entrando, uma cobra pequenininha entrando na casa dos irmãos, né? Cobra pequenininha entrando, né? E essa cobra ficou moitada dentro da casa dos irmãos e ela foi crescendo, 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 e tornou-se uma cobra muito grande, né? Então, de modo que é assim que o diabo faz, né? Ele começa de forma pequena, vai entrando, vai crescendo, 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 o pecado vai crescendo, né? E quando vê, a pessoa não dá conta mais de fugir, sem antes cair naquele pecado horrendo do qual o diabo planejou lançá-lo para poder manchá-lo do pecado e, se possível for, fazer com que ele perca a salvação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Pouco a pouco fazê-lo tolerar o pecado e o mundo em sua vida e finalmente trair o Senhor e a sua causa, né? A causa de Cristo, irmãos, tem que ser para o homem, para a mulher, para o cristão, para o crente de um modo geral, né? A causa de Cristo tem que ser o que há de mais importante nas nossas vidas. É a causa de Cristo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? É como disse, né, a própria palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo fez essa menção, né? Viver para mim é ganho, morrer para mim é Cristo. Ou seja, se eu continuar vivendo, eu continuarei vivendo para Cristo. Se eu morrer, eu vou embora com Cristo, né? Então, de modo, tem que ser dessa forma. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém!